Olá, você está no canal Estante de Luz e vamos ao podcast de hoje. Oi pessoal, bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje eu queria começar lembrando de uma lenda egípcia antiga, a do peixinho vermelho. Já ouviram falar? Ah, sim, aquela do peixinho diferente, né? Que vivia num lago meio parado. Exato. Ele era diferente, meio deixado de lado, sabe? Mas ele era curioso. E essa curiosidade o levou a buscar algo mais. E não foi fácil, né? Ele teve que passar por uma grade estreita, se machucou todo. Sim, perdeu escamas, passou aperto, mas aí ele descobriu um rio e, depois, nossa, o oceano. Cheio de vida, de coisas novas. Uma metáfora incrível sobre sair da zona de conforto, né? Mesmo que doa, mesmo que ninguém entenda. Totalmente. Ele até tentou voltar para contar para os antigos companheiros, mas sabe como é. Imagina, devem ter rido dele, né? Chamado de louco. Pois é. Iam dele, preferiram ficar ali, na vidinha de sempre. E no fim, o lago secou e eles pereceram. Uma pena. É uma imagem forte mesmo. Acomodação pode ser tipo fatal. Precisamente. E essa busca pelo oceano, por algo maior, mesmo com dificuldade, é o que vai guiar a gente hoje. Vamos mergulhar fundo nos relatos de André Luiz, que o Chico Xavier psicografou. Sim, uma viagem espiritual bem desafiadora, né? Explorando redenção, o caminho da alma, depois daqui. Isso. A gente vai focar bastante no livro Libertação. Isso mesmo. Libertação nos leva para regiões espirituais bem densas, o que a gente chama às vezes de colônias purgatoriais. Purgatoriais, pesado. É. Mas a ideia é tentar entender, sabe, como funciona a justiça divina lá, os processos de obsessão e, claro, o que leva à libertação. E já fica o aviso, não é um passe de mágica, né? De jeito nenhum. Exige esforço, mudança interna de verdade. Uma reforma íntima mesmo. Bom, vamos lá. André Luiz conta que participou de uma expedição para uma dessas zonas, uma cidade estranha. Como era lá? Olha, a descrição é sombria. Céu cinzento, vegetação esquisita, sinistra mesmo. Aves agorentas. Um clima bem pesado. E para eles conseguirem atuar nesse ambiente? Aí que tá o interessante. Eles precisaram, se adaptar. Tiveram que adensar o próprio perispírito, o corpo espiritual, sabe? Adensar? Como assim? Voluntariamente. Como se vestissem um escafandro espiritual. É a analogia que ele usa. Para poder interagir com aquelas vibrações densas do lugar. Nossa. E qual era a sensação? Eles se sentiam mais pesados, mais limitados. Quase como se estivessem voltado para a matéria densa, sabe? Mostra bem como a sintonia é crucial para a gente interagir nos diferentes planos. Faz sentido. E tinha alguma ordem lá ou era só caos? Tinha uma estrutura, sim. Mas bem precária, sabe? Baseada mais no poder, no medo. Tinha umas lideranças de espíritos bem endurecidos, tipo um grande juiz. Um juiz julgando quem? Todos ali. E o sofrimento era visível, muitos espíritos em condições, assim, lastimáveis. Mutilados, desequilibrados. Que horror, mas era um castigo imposto. Então, o relato deixa bem claro que não. Não é um castigo de Deus, tipo, vou te punir. É a lei de causa e efeito pura. Ah, entendi. A pessoa colhe o que plantou. Exatamente. Cada um ali foi atraído pela própria vibração, pela própria sintonia mental, sabe? Estavam colhendo o resultado das próprias ações passadas. O sofrimento era um reflexo do desequilíbrio interno deles. Entendi. E nesse contexto de julgamento, o livro fala das operações seletivas. O que era isso? É uma cena bem forte. Acontecia num prédio hexagonal e a atmosfera era de medo puro, palpável. E como era a chegada desses juízes? Teatral. Bem impactante. Chegavam com pompa, tipo Roma antiga, com listores, faces, carregados em sédias gestatórias. Nossa, uma encenação de poder mesmo. Sem dúvida, para intimidar. E o discurso deles era duro, acusatório, jogando a responsabilidade toda na pessoa, mas de um jeito pesado. Tipo, quem usou a palavra para ferir,
agora se prepara para receber de volta essa energia. Usavam a verdade, mas para manipular. Exato. Manipulavam pelo medo, induziam uma espécie de hipnose coletiva ali. E para ajudar nessa seleção, usavam o aparelho, né? O tal captador de ondas mentais. Isso. Um aparelho que conseguia, segundo a descrição, ler a aura, o círculo vital dos espíritos. E aí? Aí classificava todo mundo por afinidade. Grupo dos avarentos, grupo dos maledizentes, dos que odiavam. Tecnologia espiritual usada para essa organização sombria, baseada só na vibração da mente. Tem um exemplo chocante de uma mulher que, sob o efeito do discurso e do remorso, tem a forma dela alterada, né? Fica com uma expressão simiesca. Esse ponto é crucial. Mostra como nossa forma perispiritual é plástica. Ela molda nosso interior. Como diz lá, o homem e a mulher criam no íntimo a verdadeira forma espiritual. Quer dizer que o remorso intenso dela, junto com a sintonia com o julgador, causou aquilo. Exatamente. Uma deformação temporária, mas que mostra o poder da mente e da sintonia. E tem um estado ainda pior que isso, né? As tais formas ovoides. Formas ovoides. O que é isso? Sou estranho. São espíritos que se fixaram tanto, mas tanto, no ódio, na culpa, numa paixão doentia, que acabam perdendo temporariamente a forma humana do perispírito. Perdem a forma? Como assim? Viram tipo uns centros de energia mental desequilibrada, quase como sementes de dor e ódio, irreconhecíveis. Que coisa terrível! E o pior é que essas formas ovoides muitas vezes se ligam a quem elas odeiam ou a quem sentem culpa, e ficam ali sugando energia vital, como vampiros mesmo. É um estado de auto-hipnose muito triste. E essa ideia de obsessão e vampirismo leva a gente direto pro caso principal do livro, né? O caso de Margarida. Exato. Uma mulher encarnada, vivendo aqui na Terra, mas sofrendo uma obsessão assim gravíssima e muito bem organizada do lado de lá. Como era a cena que André Luiz viu? Chocante. Ele descreve 2 obsessores fazendo manipulações magnéticas nela e dezenas dessas formas ovoides grudadas no cérebro dela, na região da medula oblongata. Meu Deus! Sugando energia dela. Exatamente, vampirizando as energias vitais delas sem parar. Mas por quê? Qual a origem disso tudo? A explicação volta para uma vida passada, né? Margarida teria sido uma senhora de escravos muito, muito cruel. Sério? Sim. Teria causado um sofrimento imenso para uma escrava e para os filhos dela. E esses espíritos agora nessas formas ovoides estavam ali por vingança, ligados a ela pelo ódio antigo. Nossa, uma teia de débitos vindo cobrar a conta no presente. Complicado. E tinha mais coisa. O líder dessa equipe obsessiadora, um espírito chamado Saldanha, ele também tinha um motivo pessoal para vingança. Contra a Margarida também? Não, contra o pai da Margarida. Um juiz que, no passado, tinha prejudicado muito Saldanha. Então era um nó de ódio e ressentimento de várias pontas, sabe? Que situação! E a família dela aqui tentou ajuda? Tentou. O livro conta que buscaram ajuda religiosa, foram a um templo católico, mas olha que interessante a descrição. Que tinha lá? Tinha luz nos altares, vinda das preces sinceras de alguns. Mas na multidão, muita sombra. Gente distraída, sem fé de verdade, e espíritos perturbadores ali no meio, atrapalhando as preces. Quer dizer que só o ritual não adianta? Não adianta se não tiver a sintonia mental, a transformação interna junto. A fé tem que ser viva, sabe? Atuante. Entendi. E eles buscaram outros tipos de ajuda? Sim, consultaram um médium, um tal professor psíquico. Mas aí outro problema. Ele usava a mediunidade mais como negócio, sabe? E estava influenciado por espíritos que não eram muito elevados. E aí? O próprio Saldanha, o obsessor, conseguiu manipular a coisa toda para que o médium desse um diagnóstico errado. Afastou qualquer chance de ajuda real por ali. Puxa, que perigo. É um alerta importante, né? Com certeza. Mostra como até um dom espiritual pode ser desviado se faltar moral, estudo, vontade de servir ao bem de verdade. Nossa, parecia que não tinha mais jeito para Margarida, né? Mas aí acontece uma virada. O Gúbio, que era o instrutor da expedição de André Luiz... Isso. Gúbio resolve intervir, mas de um jeito bem diferente.
ele decide visitar o filho do Saldanha, o obsessor. Um rapaz chamado Jorge, que estava internado num hospício. Visitar o filho do obsessor. Que estratégia. E como foi? A cena que ele encontra é, nossa, muito triste. Jorge estava catatônico, e grudados nele, Gúbio viu os espíritos da mãe e da esposa do Jorge. A esposa, Irene, tinha se suicidado. As duas estavam ali, presas, em torpor pela dor. Que coisa mais triste. E o que o Gúbio fez? Aí entra a força da compaixão, né? Ele não só acolhe o Jorge, mas também as duas mulheres ali, sofrendo junto. E ele faz uma prece. Pedindo ajuda para eles. Sim, mas o foco principal da prece dele foi diferente. Ele pediu amparo e luz pro Saldanha, o perseguidor. Pro perseguidor. Nossa. Exato. O próprio Gúbio comenta: raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Essa prece carregada de compaixão de verdade por todos ali, inclusive pelo obsessor, teve um efeito tremendo. Qual o efeito? Atraiu ajuda do alto. Uma luz envolveu o lugar. Jorge começou a melhorar. A Irene, a esposa suicida, despertou. Meio confusa, angustiada. E o Gúbio? Orientou ela. Com firmeza, mas com amor, sabe? Explicou as consequências do que ela fez, a necessidade de recomeçar pelo trabalho, pela reparação. E o Saldanha? O que aconteceu com ele vendo tudo isso? Ele estava acompanhando espiritualmente, né? E ver o Gúbio, que ele via como inimigo, representante do bem, ajudar a família dele por pura compaixão, sem julgar nada, e ainda orando por ele, o agressor. Aquilo mexeu com ele profundamente. Imagino. Aquele ato de amor desinteressado quebrou a resistência dele. Ele renunciou à vingança contra o pai da Margarida na hora. Que incrível! E o Gúbio ainda fez mais, né? Tocou no ponto fraco dele. Tocou. Apelou para o sentimento de pai do Saldanha. E aí veio a revelação bombástica. Qual? Gúbio revelou para o Saldanha que a Margarida, aquela que ele estava atormentando por tabela, era na verdade uma filha espiritual dele. Muito querida, de outras vidas, ligada a ele por laços profundos que ele tinha esquecido. Não acredito. Filha espiritual? Sim. Essa revelação, junto com o impacto da compaixão do Gúbio, nossa, desmontou o Saldanha. Ele chorou, se arrependeu de verdade e se ofereceu para ajudar a libertar a Margarida. Que virada. E essa mudança dele causou um efeito dominó, né? Total. Um dos comparsas do Saldanha, o Leôncio, que era especialista em hipnose lá nas trevas, vendo aquilo tudo, pediu ajuda pro Gúbio, pro filho dele, Leôncio. Impressionante como o bem começou a contagiar ali. Pois é. Gúbio e o Saldanha, agora juntos, ajudaram o Leôncio. Foram atrás do enfermeiro que estava envenenando o filho dele, confrontaram o cara, levaram ele ao arrependimento. E o Leôncio? Começou a usar o poder magnético dele para ajudar, para curar. Até o juiz, o pai da Margarida, foi confrontado pelo Gúbio sobre a culpa dele no passado com o Saldanha, e ele prometeu reparar os erros. O amor e o perdão começaram a desatar nós de ódio muito antigos. Que processo! Mas a guerra ainda não tinha acabado, né? Tinha o chefão daquele lugar, o Gregório. Exato, Gregório, o líder daquela região sombria. Um tipo de sacerdote das trevas. E o mais irônico, ele era filho espiritual da Matilde. A Matilde, a benfeitora que pediu a missão pro Gúbio, filho dela. Sim. E ele ficou furioso com essas deserções, com a libertação da Margarida, decidiu ir para cima do Gúbio, bater de frente. E o Gregório era poderoso. Muito. Representava a inteligência e o poder usados pro mal, sabe? Ressentido porque o domínio dele estava sendo ameaçado. Mobilizou as legiões dele para atacar. E o Gúbio? Como se preparou? Sabendo que o confronto era inevitável, ele reuniu o grupo dele, que agora tinha Saldanha, Leôncio, um monte de gente recém-convertida, num lugar neutro. E a ordem foi clara: nada de violência. A defesa seria a oração, a calma, vibrar amor. Uma resistência pacífica, baseada na força moral. Exatamente. Aí veio o clímax. Gregório chega com as tropas dele, xingando, provocando, tentando desequilibrar o Gúbio e o grupo, que ficaram firmes em oração. E aí a Matilde aparece. Primeiro, só a voz dela, cheia de amor, mas firme.
Depois, usando a energia doada pelo grupo do Gúbio, ela conseguiu se materializar. Uma forma luminosa, linda. E o confronto foi luta. Foi um confronto de vibração, simbólico. O Gregório com a espada de força dele, o poder das trevas, e a Matilde, desarmada, dizendo que a única arma dela era a espada do amor. Que imagem forte! E no momento decisivo, a Matilde revela o rosto dela brilhando, a visão daquele amor puro, da mãe espiritual que ele não via há séculos. Aquilo quebrou a armadura de ódio e orgulho do Gregório. Ele não aguentou. Não conseguiu sustentar o olhar. A espada caiu da mão dele. Ele caiu de joelhos, reconhecendo ela, chamando mãe. Nossa, o amor venceu mesmo. Foi a prova máxima. A força do amor verdadeiro desarma o poder do medo e do ódio. A luz dissolveu a treva ali. Gregório não foi destruído, mas foi desarmado no orgulho. Começou ali um despertar para ele, doloroso, mas necessário. E a missão principal então estava cumprida? Estava. O Gregório, mais fraco, mas agora sob influência do bem, ficou aos cuidados do Gúbio para receber ajuda. Matilde se despediu. E o Gúbio ficou com uma tarefa enorme pela frente, né? Gigantesca. Guiar toda aquela multidão de espíritos que saíram das trevas, Saldanha, Leôncio, tantos outros, para uma colônia espiritual de regeneração. Um lugar para eles recomeçarem de verdade. Uau, uma jornada e tanto. Épica, sem dúvida. E voltando lá no nosso peixinho vermelho do começo, a história de todos eles, do André Luiz, do Gúbio, do Saldanha, até do Gregório, parece um eco daquela lenda, né? Totalmente. Todos tiveram que sair do seu lago limitado. Seja o lago da ignorância, do ódio, da vingança, do orgulho. Tiveram que enfrentar o desconhecido, as próprias sombras. Não foi fácil para ninguém ali. De jeito nenhum. Mas essa travessia difícil, essa saída da zona de conforto, abriu um universo muito maior para eles. O universo da transformação, do perdão, da libertação espiritual de verdade. E as lições que ficam de libertação são bem claras, eu acho. Muito claras. Quais você destacaria? Bom, pra mim fica muito forte que a redenção não é algo que dão pra gente de presente. É um processo nosso, íntimo, de esforço, de encarar a si mesmo e de escolher o amor e o perdão, né? Concordo plenamente. E também a questão da justiça divina, né? Que não é um juiz castigando, mas leis naturais funcionando. Causa e efeito, sintonia. Às vezes, o próprio mal acaba sendo usado para corrigir até a pessoa despertar para o bem. É verdade. E, por fim, que a força real não está em mandar, em ter poder sobre os outros ou em se vingar. Não mesmo. A força de verdade está na compaixão, na humildade, em servir sem esperar nada em troca. O Gúbio mostrou isso o tempo todo. Sim, o poder do amor foi a força mais forte ali. A compaixão do Gúbio pelo Saldanha, que começou tudo, e o amor da Matilde, que desarmou o Gregório no final. Exatamente. Isso tudo leva a gente para uma última reflexão, né? Talvez um pouco provocadora para quem está nos ouvindo. Manda aí. Qual seria? Pensando em toda essa jornada de libertação que a gente viu, será que nós estamos realmente dispostos a fazer a nossa própria travessia? Boa pergunta. Temos a coragem de encarar nossas próprias sombras, nossos ressentimentos, nossos medos, como o peixinho encarou a passagem estreita. Estamos prontos para perdoar de verdade. Não só os outros, mas, talvez o mais difícil, perdoar a nós mesmos. E servir, ajudar, sem ficar esperando confete. Fica essa questão no ar, então, o que significa para cada um de nós, no dia a dia, sair de si mesmo. Deixar para trás o nosso laguinho particular com nossas dificuldades, nossas ilusões e buscar o oceano. Oceano da nossa própria libertação e crescimento. Uma reflexão para a gente levar para a vida, né? Com certeza. Para pensar e, quem sabe, começar a agir. Esse podcast é organizado pelo canal Estante de Luz e formatado através da IA Notebook LM. Os personagens deste podcast foram apelidados de Adrian e Eleonor. Revisão de Grace Moreira e a edição de som é de Maurício Moreira.
Nos encontramos no próximo episódio. Obrigado e até breve.